mundo, já tirei até os comentários. Respirando forte, firme. Aproveitando que a gente não precisa fazer live de máscara, tá bom? Olha que delícia. Ninguém mandou a gente, nem vamos ter multa. Tá bom assim? Vou pôr um cheiro de novo gostoso aqui, ó. Cadê o meu cheiro de... Não, esse é de alecrim. Alecrim não, porque vai deixar a gente acesa. Eu preciso dormir. Saúde, Bob. Respira. Peraí que eu vou ligar para a Lorde Leite Sirius. Espera aí, nosso bate-sinal com ele, tá? Só um pouquinho. Pronto. Ele já está bem mais próximo. Nós vamos falar da nova configuração, que não é tão nova, mas é o que a gente ainda sabe de novo. Lorde Sirius, não, perdão, Lorde Sirius e Lady Sirius. A mandala, né, do primeiro raio. Arcanjo Miguel e Lady Fé, Elohim Hércules e Amazon. Essa configuração é um pouco diferente do mestre Elmoria, né, com a Lady Miriam. E continua trazendo, de qualquer maneira, força, proteção, um campo vibracional de muita energia da vontade de Deus. E esses anos eu aprendi uma história do amor-confiança no primeiro raio. Me lembro que o Krishna me ensinou que existia em todos os raios um tipo de amor, e que no azul era o amor-confiança. E ele dizia que isso tinha sido perdido entre os homens e a divindade. E que nessa fase nós estávamos na época de resgate disso. E eu achei lindo. Então, amor, confiança no primeiro raio. E aí, uma coisa também muito bonita é que quando eu fui para o grupo Avatar, em 92, e descobri os 5 raios sutis, quando eu recebi a tabela toda, o primeiro raio era o Lorde Sirius e o 11º raio era onde tinha ido o mestre Elmoria. E aí eu achei engraçado, né? Assim, o Jaime e eu já tínhamos conversado, mas eu achava engraçado aquilo, né? Não me conformava muito com essa nova história. E eu disse, bom, eu não vou ficar questionando o mestre porque que ele mudou de raio, né? Ele muda porque deve ter evoluído, deve ter querido, sei lá, fazer uma nova experiência, como todos os seres que crescem e se expandem nesse planeta. Pode mudar, ué, por que não, né? Por que não pode mudar? Então eu comecei a tentar conversar com o Lorde Sirius bastante. E ele começou a responder. E eu vi que era muito próximo, que podíamos falar com ele, porque ele responderia. Eu e o Ricardo, a gente conversou muito através de radiônica. Nossa, foi uma coisa muito bonita. Por um tempo ele foi respondendo, até que um dia ele apareceu com a Lady Sirius. E a gente ficou assim, sabe, lindos, né? Eles são... Bom, essa imagem é uma das imagens, né? Eu vou ver se eu acho algum momento a outra imagem que eu tenho deles,
que essa aqui foi mais elaborada para as cartas mesmo, né? Mas ele fez uma vez o casal mesmo, só eles, foi um espetáculo de tão lindo. E aí ele começou a me explicar que ele trabalhava com o túnel do tempo. E no túnel do tempo você pode fazer diversos trabalhos, né? Muitas histórias. E aí eu dizia, eu quero aprender a trabalhar, porque antigamente eu tinha uma facilidade de pequena muito grande de andar na linha do tempo, seja para frente, seja para trás. Sempre, desde pequenininha. Eu me lembro que às vezes meu pai e amigos de família, às vezes chegavam perto de mim, começavam a conversar e falavam assim, eu não sei se eu faço esse negócio, se eu faço aquele. E aí, conforme as pessoas falavam, eu via uma luzinha ou não em algum tema. Não quer dizer que eu entendia nada do que eles estavam falando, né? Eu era pequena. Mas eu falava assim, fala de novo aquele assunto, desse assunto. Aí a pessoa falava, então fala quais eram as diversas escolhas que você tinha que fazer. E a pessoa falava. E aí eu via, em uma delas, se acendia a luz. E normalmente, diante de 2, 3 opções, sempre uma acendia a luz. Eu dizia, vai por aqui, essa aqui é melhor. Tá bom, obrigada. Era papo de maluco, né? E meu pai fazia isso também comigo. Ele ia no meu quarto, às vezes ele, assim, desesperado com algumas questões de empresa, de sócio. Eu me lembro que ele estava sempre com alguns pepinos, assim, claro, não era todo dia, mas tinha momentos, né, que a gente tem algumas histórias mais difíceis. E aí ele entrava no meu quarto, a gente sentava e conversava. E ele falava comigo como se eu fosse adulta, eu devia ter 11, 12 anos. Mas aí vinha essa coisa de ele dizer, eu não sei se eu faço isso, eu não sei se é melhor isso, não sei se é melhor... Então, dependendo do que ele falava, a luzinha, eu ficava esperando onde é que a luzinha ia acender. E aí eu falava, pai, talvez seja melhor isso. Sei lá, eu chutava, né? Porque a luzinha acendeu. E como criança, você não vai ficar pensando muito, você vai falar aquilo que você está sentindo. E funcionava a história da luzinha. Depois com os anos, talvez eu fui perdendo, né? Vai modificando. O tarô substituiu bastante. Eu ganhei o tarô exatamente com 11 anos para 12. A história da luzinha, eu acho que ainda foi até 12, 13 anos. Depois parou. Mas isso sempre dá uma intuição, né? Porque isso parece um treinamento de intuição para dizer para a gente aquela sensação de que por aqui vai dar certo, por ali não sei, né? A gente tem essa tecnologia de intuição interna que a gente usa talvez pouco. A gente devia usar mais, viu? A gente devia usar mais. Bom, de qualquer maneira, as coisas dão certo, funcionam e eu acho que dentro do túnel do tempo, como ele começou a me ensinar, eu consegui muitas bênçãos, mas também algumas angústias. Por quê? A gente tem essa coisa de e se eu conseguisse fazer uma coisa diferente, se eu tivesse feito lá atrás, e se eu pudesse corrigir lá atrás? E aí eu aprendi que você pode corrigir os sentimentos, os pensamentos e as emoções, e não o fato em si. Isso porque eu pensava nisso muito pequena ainda, muito pequena, porque eu dizia, puxa, se eu não tivesse feito isso, teria sido aquilo. E era uma... Não vou dizer que era uma obsessão, mas era uma coisa que eu ficava meditando em cima. Eu dizia, poxa, mas aqui eu errei, aqui eu não dei certo, aqui eu fiz certo. Como é que eu dei certo nisso e não dei certo naquilo? Eu não conseguia entender a minha mecânica. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que a história de estar em contato com a espiritualidade me dava uma chance de maior acerto. Aí eu comecei a observar isso ao longo, né, da idade. Na adolescência, me ajudou muito eu ter essa facilidade de estar falando com os seres e que algumas vezes eu não ouvi, né? Como toda boa ser humaninha, a gente escapa às vezes, né?
me estrumbiquei várias vezes. Tomei com os burros na água. Mas o que eu acho interessante é que no final, quando a gente entende que é na espiritualidade mesmo que a gente ganha força, confiança e porto seguro, nunca mais você deixa. E esse foi o meu caso. E eu tentei fugir algumas vezes, não vou dizer para vocês que não. Mas era porque, assim, eu via muita coisa naquela época, eu acho que eu tinha muita visão, era um para-raio, uma antenada com milhões de coisas ao mesmo tempo e sem soluções, né? Então não adianta nada a gente ter uma antena tão grande e não ter aonde passar e para onde vazar tanta energia. E fazer o que com tudo isso, né? Fazer o que com tanta informação? Então, acho que Deus depois me direcionou muito bem para tantas atividades que eu tive ao longo da vida, para tantas iniciações muito, muito cedo, que era para dar uma direção mesmo, né? Era muita energia para um corpo tão pequeno e sem saber o que fazer. Então, quando eu ganhei meus 18 anos, eles me botaram para correr legal. E estou correndo até hoje. Só eles me param, né, de vez em quando. Mas estamos indo bem, estamos indo bem. Bom, estava falando... Oi, Neia. Não deu tempo de ver nada ainda, amor, mas eu vou ver, pode deixar. Bom, então, voltando a falar do Lord Sirius, ele acabou sendo assim um belo de um guia dentro dessa história de, olha, Doriana, você não vai conseguir mudar fatos, né? E eu sempre achei que a gente pudesse mudá-los. Eu tinha essa intuição, dá para mudar. Então, eu assistia muita coisa procurava assistir, ler coisas de como que a gente podia fazer no futuro, mudar o futuro, vir do futuro. Até que um dia, eu, numa canalização, eu sinceramente vou contar meio que um segredo, nunca contei isso para ninguém, né? Obrigada. Já vou falar nisso. Eu estava escrevendo ainda meu primeiro livro, né, que era o Manual de Canalização, devia ser 90 eu lancei ele em 98, devia ser final de 97, talvez. E eu comecei a escrever a parte... Eu estou com ele aqui, deixa eu ver se eu acho essa página. Que eu achei engraçado que eu escrevi, porque vocês sabem que às vezes a gente escreve meio tomada, né? Guiança faz toda a diferença. Deixa eu ver, que era bem no comecinho. Deixa eu ver onde é que eu tinha escrito. Não vou lembrar agora. Ah, tá aqui, achei. Não estou achando, não. Pensei que ia achar aqui. Tem algum lugar que eu escrevo que eu volto do futuro para fazer algum trabalho aqui. Pensei que era nesse pedacinho, não é não. Teria que procurar, agora não vai dar, achei que ia estar fácil. Bom, enfim. E aí eu senti como se eu tivesse vindo do futuro para cá, que não fosse uma coisa linear, sabe? Quando você volta, eu digo, ah, nossa.
eu sinto como se eu tivesse vindo, e foi uma coisa por escrito, sabe? Como se eu tivesse escrito isso. E porque eu tenho muito acesso ao futuro, é muito engraçado mesmo, né? Eu consigo ver algumas coisas, claro que não é nessa coisa de clarividente não, viu gente? Não é clarividência. É ter acesso a algum tipo de registro acádico, só que ainda a ser escrito. Como eles dizem que o nosso tempo presente já está tudo junto, né? Presente e futuro, acho que eu consigo fazer alguns acessos. Devo ter tido algum treinamento lá atrás ou lá na frente, sei lá, que ajuda. Então, às vezes, as pessoas falam algumas coisas que nem a gente está passando um panorama difícil, né, e tal. E eu olho lá à frente, o ano passado diziam que a gente ia fazer, ia acontecer, e eu olhava e eu dizia, gozado, eu não vejo nada. E não era carta, não estava lendo nada. Eu disse, eu não vejo nada. O que quer dizer nada, né? Não via nada. Então, o que é nada? Nada é nada. É esse período que a gente estava. Era um período onde tínhamos que ficar o quê? No nosso nada, na nossa reclusão, nos conectando, nos reconectando, nos dando um trato, né? Porque, na verdade, essa quarentena é para a gente se dar um trato. E muitas vezes algumas pessoas perguntam, mas você acha que isso vai demorar? Não sei. Mas por que você acha que isso está acontecendo? Eu falei, porque a gente ainda não terminou de fazer a lição que devia. Os caras aí do mal, né, que a gente fala que é do mal, os escuros, etc., eles são os caras escolhidos para ser carrascos. Eles são os carrascos. Eles não estão nessa posição horrível à toa, né? E a gente vai ter que aprender a lição logo, se a gente quiser ser livre, se a gente quer voltar à vida normal, não é? Se a gente não parar de ter medo, se a gente não ficar, ai meu Deus, é cheia de dodóis, de mimis, né? Tá cheio disso. A gente aqui faz as lives, conversa com todo mundo e tal, mas vocês precisam amadurecer, né? É uma das questões que eu percebo. Precisa ter um pouquinho de mais maturidade para se comportar perante o Criador. Não é para mim, nem para o vizinho, nem para ninguém. É da relação com o Criador, relação com Deus Pai e Mãe. E isso ainda está precário. Então, eu vou fazer minha sugestão a todos vocês de repensarem rapidamente esse tempo. É um tempo longo, já passou do tempo. E, na verdade, se não fomos liberados, é porque a maior parte ainda não passou de ano, né? Então, obviamente eu estou generalizando, né, para vocês entenderem o processo todo. Agora, vejam vocês o que vocês gostariam de fazer para ajudar. Hoje eu soltei um post falando sobre a história do vezes 3, vezes 100, vezes 1000, porque isso a gente aprende na lei da prosperidade, mas é prosperidade, abundância de qualquer coisa. Você quer roupa, por exemplo, você quer ter roupa nova, roupa mesma, e aí doe roupa, doe, esvazia o que você não usa, libera o que você não precisa. Eu me lembro de ter doado uma vez, uma época, eu tinha muito sapato bom, bonito, porque eu precisava na época que eu trabalhei na minha empresa. Quando eu saí da empresa, em 2 anos, metade eu já tinha desfeito, metade do guarda-roupa. Eu disse, gente, eu nunca mais vou voltar a vestir isso, não faz mais parte, nunca tinha feito parte da minha vida. Eu tive que me adaptar a algumas situações, tinha que ter aquilo, mas não fez parte mais. 2 anos é suficiente para saber que a liberdade é maravilha, que minha camiseta, t-shirt, meu jeans e meu tênis era tudo que eu precisava. Eu queria a minha liberdade. E isso para mim era muito importante, ter liberdade. Sempre foi, desde pequena. A história era toda buscar a verdade e a liberdade. Então eu esvaziei rapidinho tudo. Ainda tinha ficado com alguns sapatos que eu gostava muito, sabe aquele apeguinho? Passou mais 2 anos e teve que rolar, né? Não dá para você ficar apegado a sapato que você nunca mais vai usar. Tá certo? Então, assim, o que acabou acontecendo? Sempre eu tive roupa que era adequada ao meu novo tempo e que
fluía, eu ganhava de empresa, ganhava de patrocínio, ganhava de amigas, de amigas que tinham empresas. Sempre ganhei muita coisa. E sempre observei que, por exemplo, eu sempre dava comida. Dava muita comida, fazia dentro desses bazares, né? A gente ajudava dando mesmo. E tudo que eu dava sempre voltou muito, sem fazer nada da lei. Mas quando eu descobri mesmo que o Joseph Murphy, vocês devem ter ouvido falar do Joseph Murphy, que é super dentro da lei da atração, né? Um dos mais velhos. Devia ter 15 anos quando eu comecei a ler Murphy. Então, você vai vendo que pela sincronicidade, pela sinergia, as coisas vão se casando. E quando elas se casam, elas se complementam e fica tudo mais gostoso. Então, eu sinto ainda que vocês precisam se dar ou doar para outros um pouco mais de... Vou ver se eu acho as palavras certas, tá bom? Não é paciência, mas talvez compreensão. Porque se eu falar compaixão, vocês vão logo lembrar de fazer uma coisa. Ai, eu preciso ter compaixão. É quase piedade, né? No Brasil, compaixão. E não é. Compaixão não é piedade, nem a misericórdia. Compaixão é você de verdade olhar para o outro e entender o que Jesus entendeu na cruz. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Ou, atualizando, né? Pai, perdoai-os. Eles sabem o que fazem e são ousados. Mesmo assim, assim que puder, dá uma chance para essa inconsciência ver se volta. Se volta a inconsciência para a consciência. Porque é preciso a gente ser o olho de Deus que tudo vê aqui na Terra, né? A gente já teve essa conversa antes. Porque quando a gente tem esse olho de Deus que tudo vê, a gente pode fazer alguma coisa mais pelo próximo. Então, o que vocês podem doar para um próximo que tem tanta dificuldade? De ter consciência, de mudar. A compaixão. Compaixão é um pedido a Deus para que ele ou acorde ou ele se mova em outra direção, que Deus se mexa na direção dele, que a presença divina, eu sou de cada um, se mexa. Agora vejam, nós tivemos atos de violência no planeta sérios, né, assim, graves, que foram superdimensionados. E eu, pela primeira vez na minha vida, eu olhei para tudo isso com muita compaixão, sem julgar nada. Eu sei que outro dia alguém disse, não, mas é preciso ter julgamento. Não, é preciso ter discernimento, não julgamento. Muito discernimento. É errado, certo é certo. Isso ninguém vai poder tirar da gente. Porém, o cara que faz uma coisa dessa, o cara que passa por isso, eles têm um destino escrito. Eu não sei qual é o contrato deles, eu não sei qual é a jogada kármica deles, por isso que eu não ouso julgar. Mas eu posso discernir. Eu posso dizer, sim, isso está absolutamente errado. E eu não sei aonde aquele cara que se colocou como vítima dessa história estava na consciência dele, que ele aceitou passar por aquela experiência. E a gente precisa entender que a gente está aqui para experiências. Mas ele foi cruel, o outro foi submisso demais em aceitar. Foi humilde demais em aceitar. Por quê? Porque a corda estica demais de um lado e ela vai esticar também do outro, na mesma proporção. Isso é o equilíbrio da vida. Então, esse faltou talvez mais energia. E esse faltou, aí sim, a piedade. Então, meditem um pouco sobre forças, aonde que elas podem se equilibrar. Teve uma grande repercussão essa história dos Estados Unidos. Aqui tivemos ontem
uma história que a gente já sabe que é toda uma compra, né, daquele senhor, né, multibilionário, que está querendo comprar o Brasil, comprar toda a América do Sul, e comprando o povo para sair para a rua para fazer bagunça, para machucar, Nós, como pessoas pacíficas, se não tivermos um pouquinho mais de energia, a gente vai ter uma história pessoal triste para contar, porque a gente precisa ter energia. A gente precisa ter a nossa firmeza, precisa ter a nossa... Deixa eu ver a palavra certa. A gente precisa falar as palavras certinhas, né? Firmeza é uma, mas não é só firmeza, nossa autoridade pessoal. Precisamos ter propriedade da nossa própria energia, de não entrar no campo do outro, de não entrar no campo desse campo energético, raivoso, comprado. Pensa que isso é comprado, nem sempre as pessoas estão lá só para fazer a bagunça porque é do partido ou não é do partido. Não, elas estão sendo pagas e é um serviço. Horrível esse serviço, mas eles fazem. Por dinheiro, as pessoas fazem qualquer negócio. Então, vamos pensar quanto nós temos de propriedade sobre nossas consciências, nossas vidas, nossos corpos. Quanto vocês são proprietárias ou proprietários de seus próprios corpos. Certo? Então, é disso que eu estou falando, dos quebra-quebra. Então, mas eu quero que vocês meditem comigo, não entrem na história agora como se vocês fizessem parte dela, porque quando vocês começam a julgar, é isso que vocês fazem. Vocês entram na hora na história, vocês não têm limite de, ó, isso tá acontecendo ali, mas isso aqui é aqui. O que está acontecendo nesse corpo quando eu assisto isso? Por que você se identifica tanto? Você é a vítima ou você é o carrasco? O algoz, né, no caso, o algoz. Eu não vou usar a palavra empoderamento, não. Empoderamento já bateu. Eu quero que as pessoas tenham propriedade sobre si mesmas, é bem mais forte. E quando você fala em empoderamento, você tem que ter muito poder, não é esse o ponto. Agora, quando você tem propriedade, quando você consegue pegar sua energia, sua vida, seu templo sagrado e sua consciência, você é proprietário de si mesmo. Mesmo que seja por passagem, né? Porque a gente está aqui de passagem, mas Deus te deu essa propriedade. Essa é a única propriedade que é tua de verdade, né? Até o último dia que você ficar aqui, ela é tua. Nenhuma outra é. Estão entendendo? E é isso. Acho que vocês precisam entender isso. E quando olhar para o outro, sendo o olho de Deus, né? Olhando toda essa situação que está acontecendo, pedir uma intervenção divina em relação a esses seres que fazem isso. Pedir mesmo. Vocês, como olho de Deus, vocês podem fazer isso, porque todo mundo tem esse olho de Deus dentro de si. Todo mundo, não é uma pessoa. Não tem nenhum escolhido para isso. Todos têm. E é preciso usá-lo. Por que quando acontece alguma coisa mais pessoal, mais radical, vocês ficam inconformados? Quando é mais pessoal. Por que vocês não aceitam algumas coisas que a gente fica... Porque deve ter algo profundamente errado, porque a gente não se conforma quando as coisas estão fora da ordem. A gente sabe o que é a ordem divina. O corpo é orgânico, ele só sabe viver na ordem divina. Quando começa a deteriorar alguma coisa, ou nas nossas auras, nos astrais, no corpo físico, nós vamos totalmente fora da ordem, a vida vira um caos. A gente não vive mais direito.
Se vocês sintonizarem com a ordem divina, que é exatamente a história do 8º raio, vocês começam a reconectar com a vida. Porque muita gente me pergunta, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo. Graças a Deus que você perdeu. Como é que você vai voltar para a sua vida agora? A sua vida verdadeira. Porque se você perdeu tudo isso, se Deus te tirou tudo isso, se a vida, se a corrente do fluxo da vida te tirou isso, é porque não era teu mais. Mas eu perdi muito, ótimo. Agora se encontre. Pede a guiança certa, né? Confia no leme. Confia no leme do cara lá de cima. Do cara lá de cima mora aqui, ó. A presença divina é por aqui. Você mora dentro dele. Não é uma coisa tão absurda. A centelha mora aqui, o seu Cristo mora aqui. Não é nada inacessível. Nós somos privilegiados nessa era de estarmos no Brasil e tendo acesso a tudo isso, gente. Tem muita gente que não tem acesso. E a gente com tanta informação, com tanta história boa para viver e com tanta vivência, porque aqui bastante gente tem muita vivência espiritual, por que não pode ser o olho de Deus que tudo vê e corrigindo, olhando para o outro, corrigindo em si mesmo aquilo que está mais difícil? Se vocês estão vendo a violência, ao invés de dizer, meu Deus, que violência, diz assim, aonde bate em mim essa violência? Eu curo ela em mim. Eu confio em mim, eu vou confiar na minha presença divina, no meu Cristo, eu vou curar essa violência que está aparecendo em mim. Porque está no meu olho. Se eu vi, se o olho de Deus está vendo, é porque Ele quer se curar, Ele não quer julgar. Deus não é esse cara mal sentado no trono julgando com o caderninho cada um. Porque essa é a imagem antiga que todo mundo tinha, né? Deus, confortavelmente no seu trono, julgando um por um. Isso é pseudo-louco, pseudo-maníaco. Deus, a fonte, a origem, o universo, a luz original, o que vocês chamarem, tá bom. É incrível. É uma ordem cósmica, né? Me lembro que uma vez o Gabriel falou para mim, mãe, eu não acredito em Deus. Eu falei, sério, filho? Sério. Eu falei, legal. Tá bom. Eu falei assim, você acredita no ar? Ah, acredito. Você respira, né? Respira. Eu falei, Deus é igual. Tão, né? Para uma criança é impactante. Eu falei, pensa nisso. Como você acha que o Sol, a Lua, as estrelas, as constelações, a rotação da Terra... Pensa, quem é que dirige isso? Como é que isso tem uma ordem divina tão especial? Por que você não pensa um pouquinho nisso? E foi-se embora pensar. E eu acho que a gente tem que pensar nessa ordem divina. De vez em quando tem essas bagunças mesmo, porque faz parte do caos. Faz parte que o caos esteja nas nossas vidas para tirar a gente, ó, do lugar comum, daquilo que não serve mais, para ir para os passos para frente. Mas se a gente não olhar para aquilo que nos incomoda de verdade, vou dizer para vocês, eu olhei para essas histórias pela primeira vez, elas não me incomodaram e eu achei muito estranho, porque eu já estaria talvez defendendo, falando, julgando, como era alguns anos atrás, e pela primeira vez eu não fiz nada. Eu só observei e comecei a pedir muita, muita misericórdia, muita compaixão pelos que sabiam o que estavam fazendo e pelos que não sabiam o que estavam fazendo. E a cada um vai ser dado o seu remédio. Porque no final, gente, tá tudo doente. Só que nós podemos fazer a nossa medicina de outro jeito. A palavra medicina é italiana, medicina, que quer dizer remédio. Medicina quer dizer remédio. Vem da palavra Medeia. Medeia, aquela que era a bruxa. Medeia foi uma mulher fantástica, maravilhosa.
sabia muitas coisas e era muito sábia. E, como toda mulher que é traída, teve uma reação doida, matou todos os seus filhos. Eu tive a graça divina de estudar Medeia num dos livros da Barbara Handclough, que apareceu como finalzinho, eu não lembro de qual dos livros, mas acho que era do Olho do Centauro ou Quirón, não lembro, um desses. E ela contando a história dela, eu parei um pouco o que eu andava fazendo, que eu era assessora cósmica de teatro naquela época, e comecei a meditar muito com ela. E então ela me contou, eu tive a felicidade de receber a canalização, onde ela disse: eu não matei meus filhos, eu apenas devolvi-os ao Criador, porque eles iam para uma mulher que tinha virado a mulher do meu marido, que era Ulisses, e ela iria envenená-los. Então eu os coloquei para dormir e mandei de volta para o Criador. E ter essa versão tão diferente da visão dela, que normalmente é tão massacrada, né? Medeia sempre foi muito massacrada. Em todas as histórias de heróis que eu li, nenhuma tinha feito uma menção bonita dela, nunca. E quando eu vi essa versão dela, eu disse: olha, é preciso ser uma mulher para às vezes ouvir outra mulher e escutar. Não apenas ouvir, escutar bem o que ela está dizendo e sentir no coração o que ela. Isso é uma misericórdia também. Foi um grande, grande presente que eu ganhei. Eu troquei uma ideia tão grande com uma amiga minha que ela fez uma peça, que era para ser um dia só. Ela fez uma peça de Medeia com toda essa fluência, todo esse. Ela já tinha o trabalho, e aí com tudo isso misturou tudo o que eu tinha aprendido, o que estava no livro, com o que ela tinha acolhido, ficou a coisa mais linda, foi memorável. Eu me lembro que o Caco Ciocler, aquele ator, né, que hoje é da Globo, na época ele era normal, ele participou. Não lembro se ele foi Ulisses ou... Faz muitos anos isso. Mas foi a coisa mais linda, porque, assim, quando eu saí de lá, a sensação que eu tive foi que eu saí redimida. Não eu, então, né? Todas as mulheres tiveram essa redenção, e especialmente Medeia. E quando terminou, falou para mim: nossa, senti uma emoção do jeito que eu senti. Ela falou: é porque eu não tenho dinheiro para continuar, senão eu teria continuado em outros, né? Falei: registro no universo, não precisa fazer disso, né, um espetáculo para toda hora. Isso era uma cerimônia mesmo, de libertação. E aí eu aprendi muito com aquilo. E eu entendi muita coisa. Porque a gente julga muito. A gente julga demais. E a gente não sabe nada dos registros, dos karmas de cada pessoa, daquilo que elas passaram, daquilo que viveram. Por isso que o nosso olho tem que ser um pouco mais benevolente. Entendeu? Um pouco mais de benevolência. Um pouco mais de compaixão e um pouco mais de misericórdia. Misericórdia. Olha, estão falando que está travando, aqui não travou, então depois vocês assistam, tenho certeza que vai dar tudo certo. É muito bom que vocês assistam, tá bom? Se está travando, eu vou deixar para vocês assistirem depois. Daqui a pouquinho vocês tentam assistir de novo, tá? Não é à toa que travou, né? Pensa bem no assunto que a gente está falando. Não é à toa. Meditem, meditem. Tá bom? Muito bem.
Esse é Lord Lady Sirius, que trabalha no túnel do tempo. Oi, Mi. Trabalha no túnel do tempo e que traz pra gente toda e qualquer história que é pra gente aprender. Qualquer coisa que vocês queiram aprender, o túnel do tempo é o máximo. Eu vou desligar, sim, a gente vê se a gente consegue, se vocês conseguem ver o final, tá bom? Um beijo, tudo de bom para vocês, uma ótima noite. Beijos.